E eu quero aqui, nesse momento, parabenizar os nossos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que merece sim uma salva de palma. Uma salva de palma para os nossos servidores. Sabe por quê, gente? Foi a nossa resistência, nossa que eu falo, o conjunto de deputados e deputadas aqui, que vem enfrentando o governo, fazendo obstrução diuturnamente, mais os nossos servidores, mais os nossos presidentes de sindicatos e associações que entenderam o pacote de crueldade do governador Romeu Zema, é que começamos a jogar luz sobre o pacote de crueldade dos dois projetos, o PL 1202 e o PLC 38. A partir desse momento do nosso enfrentamento, da nossa resistência conjunta, nós deputados e deputadas e os servidores, começamos a clarear aquilo que estava obscuro. E aí passamos a entender melhor as armadilhas, porque com a vida dos secretários, com as audiências públicas, passamos a mostrar, senhor presidente, todas as armadilhas que se encontravam nos dois projetos. Bom, quanto à dívida que nós estamos discutindo, o secretário respondeu uma pergunta desse deputado aqui nesse plenarinho. O secretário de Fazenda diz o seguinte: olha, a dívida hoje está em 156,2 bilhões. Os juros aderindo ao regime, os mineiros vão ter que pagar 123,1 bilhões, vou repetir, 123,1 bilhões ao longo de 9 anos. Para o final do regime, em 2032, a dívida está consolidada em 210 bilhões. Ou seja, ela é impagável. Não tem como pagar. E ao final, você não tem como fazer um novo regime. Não será permitido um outro regime. Então a dívida é impagável. Bom, e aí, o que nós teremos como consequência disso? Políticas públicas destruídas. 9 anos de congelamento de salário. E aí, eu tenho ouvido a secretária Luísa Barreto, mas de forma muito especial, o deputado secretário Gustavo Valadares dizer nos podcasts, ele disse no podcast da PM, vai repetir para a Fazenda, vai repetir para a Polícia Civil, viu, doutora Gabi? Ele diz o seguinte: os servidores podem ficar tranquilos, não haverá uma vírgula de prejuízo para os servidores. E eu pergunto, deputado Gustavo Valadares, secretário em exercício, 9 anos de congelamento, nenhuma vírgula de prejuízo. Onde está o secretário? A cabeça dele está onde? 9 anos de congelamento, 55% de perda do poder de compra. O cidadão ganha 4 mil líquido, passará a ter um poder de compra de 1.800. Talvez o secretário viva em outro mundo. Um mundo muito diferente dos servidores que fazem a política pública acontecer, que leva a saúde, leva a educação, a segurança, o meio ambiente, o transporte público. Ele está em outro mundo. Outro mundo. Não haverá uma vírgula de prejuízo com 9 anos de congelamento de salário. Bom, talvez aqui alguém possa dar um conselho para ele mudar até o discurso. Resultado disso, eu vou ler aqui para os senhores e as senhoras. Está aqui no PLC, deputada Beatriz. Olha o que está escrito nesse PLC que está sendo votado aqui, olha. Vamos lá, para vocês entenderem. Viu, doutora Camille? Olha o tamanho da maldade do que está aqui, que vai ser votado hoje. Substitutivo número 1, artigo 1º. O crescimento anual das despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado, em decorrência de sua adesão ao regime de recuperação fiscal, fica limitada à variação do índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, nos termos deste artigo, em atendimento ao disposto no inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 2017. Parágrafo 1º. O Estado adotará medidas para conter o crescimento das despesas a fim de reconduzir a despesa primária ao limite estabelecido. O Estado adotará medidas. Tradução disso:
Ah, vai cortar 20% do custeio na educação, 20% na saúde, 20% na segurança. É isso que esses termos estão dizendo para dentro. E aqui, presidente, peço só um minutinho de paciência comigo e já encerro, presidente, passando para o próximo artigo, que também é outra armadilha que nos espera. Parágrafo 7º do artigo 1º. Olha que pérola que nós encontramos aqui, doutor Jean. Parágrafo 7º. Isso, vocês, servidores do Executivo, prestem bem atenção. Você que é professor, professora, policial civil, militar, bombeiro, policial penal, prestem bem atenção nesse dispositivo do PLC. Parágrafo 7º. O cumprimento do limite de que trata o caput, que é a despesa primária no máximo com a inflação, será apurado com base no crescimento agregado das despesas primárias do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, cabendo ao Executivo assumir a compensação eventual de eventual crescimento das despesas dos demais poderes e órgãos. Cabendo ao Executivo assumir, já encerra, presidente, a compensação de eventual crescimento da despesa dos outros órgãos. Traduzindo, é o Executivo que vai sofrer, é você que está na ponta da linha. Por isso, presidente, a única solução é política, é um novo contrato, novos termos. A União não pode se dar o luxo de ser agiota, de obter lucro no empréstimo. O próprio senador Rodrigo Pacheco, presidente, trouxe uma notícia para mim muito importante. Olha o exemplo que ele deu, presidente Arnaldo. Ele disse o seguinte: olha, o Estado faz refis, a União faz refis. O que é o refis? É refinanciamento de dívida do setor privado, dos empresários, com desconto de 70%, 80%, até 90%. Por que a União tem que extorquir o Estado? Porque essa dívida é impagável. Então a solução é política. Nós temos que continuar o processo de obstrução e a solução virá de Brasília, pelas mãos do nosso presidente e do senador Rodrigo Pacheco, junto à presidência da República. E eu espero, presidente, eu espero que aquilo que a gente esteja fazendo aqui, e com o apoio de Vossa Excelência, com a ciência de Vossa Excelência, nós teremos uma notícia o mais rápido possível, que realmente as nossas vozes, viu, doutor Cleito, professor Cleito, que as nossas vozes e o nosso levante, que a nossa inconfidência, nós teremos o resultado em Brasília. Obrigado, presidente.